Alô, pessoal do Spidercast. Eu sei que eu não pareço muito animado agora, mas eu vou ficar. Porque vocês vão ouvir a entrevista do meu dublador André Sauer no Spidercast. Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e gostaria de lembrar a todos que este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use o nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste canicos. E galera, hoje vamos dar aqui sequência com essa semana de dubladores que tivemos aí, né? Porque eu tenho o prazer de receber aqui no Spidercast um grande dublador, André Sauer, que tem aí no seu currículo diversos personagens carismáticos da cultura pop, entre eles Todoroki de My Hero Academia, Gyu Tomioka de Demon Slayer, Shin em Cowboy Bebop, e ele também foi a segunda voz de Jon Snow em Game of Thrones e a segunda voz de Chandler de Friends. André, tudo bem contigo, meu velho? Boa noite, tudo bom, Alfredo? Tudo ótimo. Boa noite para quem tá ouvindo o Spidercast. Cara, é um grande prazer ter você aqui no programa. E olha que curioso, parece que foi combinado, mas foi uma grande coincidência, porque no episódio anterior eu entrevistei o dublador Diego Marques, que é a voz do Peter Parker no game do Homem-Aranha. E agora eu tenho Ah, você aqui, que é a voz do Harry Osborn, que é o amigo do Peter olha nesse mesmo só. game. A gente gravou também, é verdade. Pô, cara. Se não me engano, eu também fiz teste para esse jogo. A gente faz testes, né? Sim. E também fiz teste pro Homem-Aranha e acabei ficando com o Harry. Foi uma presença bastante significativa, porque o Harry, ele, embora ele não apareça fisicamente no jogo, ele manda mensagens de áudio o tempo todo pro Peter. Bastante, né? É muita coisa. Então, tipo, a Eu voz joguei, eu joguei esse jogo. jogou, né? Tá ansioso pro É. segundo? Até que tô, viu? Até que tô. Eu tô querendo ver, hein? É, o trailer eu achei bem bonito, achei bem legal. Eu me ligo muito na parte gráfica, assim, dos jogos, né? Uhum. E, e a história também. Então, a jogabilidade dele é excelente já, né? Muito divertido aquele aranha. A jogabilidade É, dele prende mesmo. acho que é um dos melhores jogos, assim, que eu já joguei. Um dos meus favoritos. Eu também, eu tô bem ansioso pra jogar o segundo, cara. Teve uma galera que ficou reclamando ainda, né? Falando, pô, o jogo tá feio, o jogo tá isso. Pô, cara, Como assim que feio? gráfico vocês viram aí? Não. Sério? Teve gente que reclamou? Nossa, um monte de gente na Bom, não internet. tô sendo pago aí pela. Não tô sendo pago por eles, não. Mas eu tô meio por fora. Eu achei bem bonito. É, cara, é gente reclamando por reclamar, né? Ah, sei. O jogo tá Sempre tem, bonito. né? Sempre vai É que você ter. tem o canal. Assim, a internet ela dá o canal pra todo mundo reclamar ou elogiar. Então sempre vai ter gente reclamando. E normalmente quem reclama é mais barulhento, né? É, porque quem gosta dificilmente vai perder o tempo, sei lá, defendendo alguma coisa, né? É, então. Eu sinto isso também. Mas, cara, quem nos escuta aqui é um bando de nerd. A gente tem uma tradição aqui que é o seguinte: eu sempre peço para o convidado uma indicação de algo que ele tem consumido aí da cultura pop nos últimos dias aí, que ele possa estar indicando para esse pessoal que nos escuta. Não importa se é novo, se é velho, Puxa. se é filme, se é livro, se é game, se é qualquer coisa aí que você queira Mas estar coisa indicando. que eu tenho visto ultimamente ou pode ser coisa em geral, assim, que eu gosto? Que você gosta, ou que você tenha visto ultimamente, tanto faz. O que eu tenho visto ultimamente, eu não acho exatamente bom, mas eu tenho assistido muito e eu não acompanhava até então, que é aquele Super-Homem da CW. Eu achava que era muito porcaria. Ah, sim. Mas eu tô vendo e eu tô gostando, tá me surpreendendo. É lógico que aquele formato, eh, de, sei lá, 18 episódios, fica um pouco saturado, né, a Sim. produção, fica um pouco comprometida. Assim, vamos lá, eu esperava nada dessa série. E pra quem gosta do Super-Homem, surpreende, pra mim surpreendeu, assim, principalmente o episódio piloto. Uhum. Mas eu não vou
passar isso como indicação super. Eu tô vendo, assim, sabe, porque eu gosto muito de super-heróis. Então, era um negócio do Super-Homem que eu não tinha visto até então. Eu falei: "Ah, deixa eu ver, vai, deixa eu ver sem compromisso". Aí eu assisti e falei: "Nossa, gostei", me surpreendeu. Só que eu já tô na segunda temporada, comecei o primeiro episódio e já tô, sabe quando você vai vendo cada vez mais previsível? Você tá ficando de saco cheio, né? É, não, sabe quando você quer ver algo só pela diversão? É bom, é levezinho. Mas, assim, tem coisas, vamos lá, uma coisa que eu indicaria, que talvez seja uma das coisas que eu mais gosto, ah, eu acho que Doctor Who é uma série que faz parte do universo nerd e essa pra mim é sensacional. Essa só acho que a última fase, assim, que eu não acompanhei, mas ainda pretendo assistir pra poder, ver se eu acho legal ou não. Mas você conhece Doctor Who, você gosta? Cara, eu vou confessar um pecado, eu conheço de nome, mas É muito eu bom, viu? nunca assisti. É Ainda. surpreendente também, assim, foi retomada, né, em 2005, se não me engano. Era uma produção, acho que é a série mais antiga da história, né. E aí tem temporadas magníficas, assim. Foi retomada até com um orçamento baixo, né, só que a escrita da série, o roteiro da série é muito bom. E atores fenomenais, inclusive o David Tennant, que fez Jessica Jones, que ele era o vilão, Homem Sei. Púrpura, acho que esse que é o nome, né. O Matt Smith, que também agora tá bem famoso, desde o House of Dragon e também, se não me engano, ele fez The Crown. Tem o Christopher Eccleston também fazendo, cada um faz um doutor, que é um personagem, é um alienígena que tá na Terra. É muito legal. Essa série, essa pra mim tá no meu top 3 assim. E é muito elogiada, né? Tem quantas temporadas isso Uhum. aí? Ah, aí você me pegou. Tem muitas, Não, sem umas problema. 20, sei lá. Nossa, Então, desde 2005 tá nativa, né, de novo, mas ela já existia nos anos 70, ela hum, foi encerrada em 87, 86, não tenho certeza, e aí ela foi retomada em 2005. eu tenho às vezes um pouco de receio, não sei se é o caso dessa série, que eu não assisti ainda. Mas quando uma série ela fica muito tempo inativa, eu às vezes fico com um pouco de receio com esses retornos, digamos, mais Então, o tardios, né? o retorno, foi muito bem conduzido, Ah, que essa bom. que é a chave. Existe muita crítica em relação ao Doctor Who, em relação a essa última fase, que o doutor ele o que que acontece, né, é um personagem que ele se regenera, ele "morre" entre aspas, morre é muito grosso modo, aí ele volta como outro ator, entendeu? Sim. Aí, essa última fase é uma atriz que faz e tal, então tem muita crítica, tem muita gente que não gosta dessa fase, mas muita gente que gosta. Eu, acabei parando de assistir, um pouco antes dessa última regeneração. Então eu não sei falar sobre essa última fase, mas na volta de 2005 a coisa é muito boa, é muito bacana. Roteiros muito bons, fica essa indicação. A do Super-Homem fica como menção honrosa, assim, tipo, se você gosta muito do Super-Homem, que é uma coisa leve, que te surpreenda um pouco, uma coisa mais teen, aí é legal. Essa do Super-Homem, você assistiu as outras séries da CW? Arrow, Então, Flash? eu assistia, Arrow, Uhum. há muitos, muitos anos, né. Hã, é um ritmo mais infantil, né, eu É, acho, mais, infanto-juvenil, assim. Hã, uns atores, assim, uma produção que não é, assim, aquela coisa, né. Eu assistia o Arrow no começo, porque, assim, o que que acontece, botando em perspectiva, né. Eu sou dos anos, nasci em 79, né. uhum.
Aí eu vivi nos anos 80, 90. Naquela época a gente não tinha, a gente era fã de super-herói, a minha geração, mas não tinha coisa de super-herói pra assistir, pra consumir, era muito pouco. Era só HQ, Na né? TV na TV você não tinha nada, você tinha o Hulk, que era muito legal, mas era muito difícil coisa de super-herói. Então, parte dessa febre, eu acho, dos filmes e das séries de super-herói, eu acho que também é muito por isso, um público que queria ver esses personagens em ação, né. Então, por exemplo, até então, com o Arrow é bem interessante, esse fenômeno. Pra mim bastava estar lá, o Arqueiro Verde, né, na verdade, pra mim Arrow é Sim, é esquisito, é Arqueiro Verde. Mas estava lá e eu estava assistindo. A série, na verdade, tem muitas falhas, na minha opinião, total, total. e mas na época eu ia me divertindo, foi cansando. Assistir Flash também até boa parte, mas também vai cansando, né. Acho que Flash era até mais legal, um pouquinho mais variado, mas como eu disse antes, essa fórmula de tantos episódios, sabe, eles acabam, colocando muitos arcos, enchendo muita linguiça, Sim. é uma fórmula que eu acho meio complicada, eu prefiro séries um pouco mais enxutas, 10 episódios. Isso foi uma coisa que surgiu com os streamings, né, porque essas séries, ela ainda segue aquele padrão televisivo, né, que é É, exibido em uma emissora de televisão uma vez por semana, né, e os streamings meio que quebraram essa barreira com séries com temporadas menores, só que mais enxutas, né. Tudo bem que às e vezes que tem já um acaba flertando um pouco mais com a linguagem de cinema, né. total. Tudo bem que tem É, umas séries de 10 episódios que ainda conseguem enrolar pra caramba, mas aí é outro sim, papo. sim. Mas acho que é um pouco isso que você falou mesmo, é a linguagem da televisão, né, você tem que ter um episódio por semana, então você enrola, você enche linguiça. Quando flerta mais um pouco com a linguagem do cinema, talvez me agrade um pouco mais, né. Mas eu assistia, voltando àquele raciocínio, né, eu assistia Flash, assistia Arrow, até enjoar uma hora e falar: "Ah, sei lá, vou perder meu tempo com outra coisa, cansei um pouco". Aí por isso que também eu demorei tanto pra ver essa do Super-Homem, que eu achei, aí vale falar, por enquanto eu achei superior, bem superior a Arrow e Flash, Pô, legal. e também Supergirl. Eu não cheguei no arco do Superman ainda, né, acompanhando as Uhum. séries do Arrowverse, né, que é assim que eles nomeiam, né, como Arrowverse, porque o Arrow veio primeiro. É. Eu não cheguei na parte que começa a série do Superman. Uhum. Eu parei de Você não assistir. chegou a ver o Crise lá? Crise nas Infinitas Terras? Eu parei quando eu assisti Crise nas Infinitas Terras. Ah. Eu assisti esse especial, né, que até começa bem, né, mas depois vira uma bagunça também. O especial em si eu não tenho É, muito o que reclamar dele, só é. que o que me incomodou muito na época foi o Batwoman. Parece que não é legal, né. Cara, eu não gostei. Vou É bem ter, ruim, é bem ruim. Eu vi umas cenas, nossa, é vergonha alheia mesmo. e deu problema no meio do caminho, Deu, porque né, troca atriz, não tem uma coisa assim? trocou a atriz, cara. Trocou a atriz, É. a protagonista do Então, seriado. eu não gosto quando isso acontece não. Eu também É não, cara. péssimo. Protagonista do seriado, como é que você vai trocar, né? É que parece que deu É. BO com ela. Eu ouvi dizer É. que, sei lá, dizem que ela era uma atriz muito problemática. Então não teve outra Pode ser, escolha. pode ser, pode ser, tem de tudo. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Eu tava vendo aqui, iniciou na dublagem, parece que em 2013, foi isso? 2012, se não me engano. 2012, legal. Agora também os números vão se como é que eu vou lembrando, né. Acho que foi no final de 2012 que marcou, assim. É porque, assim, você iniciar na dublagem, né, você faz uma escala, aí depois de uma semana você tem outra, depois outro mês tem outra, então fica meio, mas eu acho que minhas primeiras escalas mesmo pra valer foram em 2012, Legal. mas também tanto faz, né. Não, temos uma média aí de 10 anos para É, contar. é. E antes da dublagem, o que que você fazia? Você trabalhava como ator ou fazia outra coisa? Puxa, eu já fiz tanta coisa, mas,
principal, assim, que eu já fiz, eu desenhava, né, eu era desenhista. Oh, legal. É, eu tanto que, assim, meu sonho inicial, assim, quando eu era sonho não, né, meu projeto quando eu era mais jovem, assim, era ser desenhista de quadrinhos mesmo. Como eu te falei, muito fã de Uhum. super-heróis, né, DC, Marvel, eu era desenhista, só que eu trabalhava mais, assim, para publicidade, assim, só que não era eu senti que não era a minha, sabe. Sei. Também, estava meio tentando na parte de teatro musical, também senti que não era a minha, mas a parte do teatro sempre o que mais me atraiu era a parte do teatro musical, sabe. É a chave, né, o teatro é a Eu chave pra gosto tudo que você muito faz. então, eu sou muito fã dos musicais, eh, só que também senti que, assim, me encontrei mesmo na dublagem. A dublagem, eu sei que eu já conversei até com outros dubladores a respeito disso, ela tem um dinamismo de você estar num dia só fazendo vários papéis e de maneira muito rápida, né. Sim, gosto muito disso. E eu também eu fui descobrindo, eu também uma coisa que eu não comentei, eu também já tive banda, só que eu nunca encarei música como profissão. Mas eu tive banda, a gente fez show, fez show inclusive com banda grande do circuito, de heavy metal, Qual era o fez nome show da com o banda? Xamã do André Matos. Porra! Eu já tive umas bandas legais, assim, Avantgarde, Afterlife eram os nomes, né. Mas isso faz bastante tempo, 2003, 2004, se não me engano. Pô, cara, você tem um histórico Eh bem bacana. mas é que assim, então, eu nunca considerei profissão, né, Uhum, porque também nunca encarei dessa forma. Mas eu curto, ainda até hoje eu componho, na verdade, eu toco, mas eu vejo isso como hobby, né, uhum. mas eu ainda faço minhas músicas. Posto algumas coisas também de vez em quando, me convidam para gravar algumas músicas e tal, então essa é uma parte que eu gosto bastante, assim, que é tocar, né. Mas, por exemplo, eu já, tive atividades, vamos dizer assim, por exemplo, com música, em que eu corria muita exposição, por exemplo, né. Eh, então eu fui percebendo que eu fui me encontrando na dublagem, em que você não tem tanta exposição. Quer dizer, hoje em dia mais, né. Hoje em dia tem Instagram, tem essas coisas, só que assim, a dublagem ela oferece um certo senso de anonimato muito interessante para quem Uhum. gosta disso, né. E quanto mais o tempo foi passando, mais eu fui percebendo que eu gostava disso, que eu gostava assim de gravar um monte de coisa, e não, assim, o anonimato em si, mas, sabe, poder ficar tranquilo, não ficar tão exposto, Sim. É, numa atividade, como, por exemplo, se você é de uma banda, você está muito exposto, você é o vocalista ainda por cima, né, eu era o vocalista, você está muito exposto. E eu fui percebendo que eu achava agradável o clima de um estúdio de dublagem. Você podia fazer, sei lá, trabalhar bastante, de repente, se você assim o fizesse, né, mas, sabe, ficar quietinho na sua. Eu achei eu fui percebendo que esse ambiente me agradava e, como você disse, a dinâmica do trabalho também, né, de poder fazer vários personagens num dia. é porque também não é o seu rosto que tá lá, né, é só a sua Uhum. interpretação, a sua voz que tá lá. Querendo ou não, às vezes uma pessoa com o ouvido mais atento pode acabar conhecendo. Não sei se já Ah, aconteceu sim. contigo, de você estar num lugar, e eu sei que aconteceu com outros dubladores, né, de repente numa padaria ou numa loja, aí você fala e a pessoa percebe: "Pô, você é dublador? Você é o tal personagem?". Não sei se já aconteceu contigo isso aí. Não, eu acho que aconteceu uma ou outra vez mas que não foi tão marcante assim, mas no geral não acontece. Principalmente eu acho que é por um motivo também. A minha voz ela é, como que se define? Chamam de voz branca, Uhum, que é uma voz que ela não é tão marcante assim, sabe? Eh, como existem vozes de dubladores que você escuta e fala: "Ah, nossa, esse timbre eu já ouvi na TV", assim. E tem vozes que elas acabam sendo até versáteis uhum. por isso, sabe. Dá pra você encaixar,
porque elas não são tão marcantes assim. Sim, eu entendo. É, tipo, não é um desmerecimento, né? É só. Não, isso é até, assim, por um certo lado é até interessante. É, eu lembro que eu já conversei aqui com alguns que tem, tipo, o contrário disso, né? Por exemplo, o Ricardo Juarez, né? E o Uhum, Márcio Seixas, né? Que é o Batman. sim. Então, tipo, são pessoas que onde eles estiverem Ah, e onde eles falarem, as pessoas vão conhecer. é, uma coisa, eh, que desmente um pouco o que eu tô falando, mas é que agora que eu lembrei. Com os jogos de videogame que o pessoal joga, eh, começaram a reconhecer mais, é verdade. Jogo de guerra, sabe? Sei. Teve é que assim, a pessoa também ela quer reconhecer, porque ela sabe às vezes que quem você é, aí também tem isso. É porque. Estava lembrando, teve um entregador aqui, outro dia, veio entregar comida, Uhum. e aí ele sabia, porque eu tô morando no interior agora, né, de São Paulo, e o rapaz sabia que eu era dublador. Aí ele Ah, falou: tá. "Você fez Call of Duty?" Eu falei: "Fiz". E teve mais alguém, eu te falei que teve umas 2 vezes, mais alguém reconheceu por causa do Call of Duty, mas eu não sei por quê, porque no Call of Duty o cara só grita, né. Mas enfim. Mas eu acho que, para tentar explicar o porquê que isso acontece, e também é só minha teoria, né? É diferente de um filme ou de uma série que a gente tá assim, atenado naquilo, mas o game, principalmente um game com Call of Duty, que é um game mais competitivo, digamos assim, a pessoa tá o tempo todo ali com aquele headset, ouvindo talvez Uhum. a mesma frase No repetidas fone, vezes, né. né? É, no fone É, e repetidas vezes, né? Porque no game você sim, escuta a mesma coisa repetidas vezes, diferente de uma série. É, é verdade. então talvez isso faça com que aquela voz fique mais marcada na mente da pessoa, e Pode ser. no momento que ela te escuta, né, ela já reconhece na mesma hora. Eu acho que é bem plausível isso aí. Eu também jogo, né, e eu acho que isso é bem aceitável, essa explicação, porque outra coisa também, agora que você tá falando, também lembrei, eu fiz a voz do FIFA, né, Uhum, e também teve gente que só que assim, tem amigos meus que não sabem, agora eu lembrei também, tem amigos meus que às vezes não sabem o que eu fiz, mas sabem que eu sou dublador, né. uhum. Não sabem tudo o que eu fiz. É, até porque é Aí eu impossível, né? aí a pessoa estava jogando, não, ela estava ouvindo um podcast do da Kraken Studio, aliás, você conhece? Cara, eu já Que ouvi falar. é de estátuas e tal, e eles têm um podcast muito legal, e eu faço um personagem lá. Aí ele falou: "Cara, é você aqui, você faz tal coisa", entendeu? Esse tipo de coisa tem esse reconhecer a voz dessa Uhum. forma, sabe. E tem gente que, por exemplo, eu faço a voz do FIFA, né, aí tem gente que fala: "Cara, é você que faz a voz do FIFA, não sei o quê". Já aconteceu também de eu clicar, às vezes, em vídeo no Instagram, né, e era um vídeo, estava falando alguma coisa do FIFA, que eu jogo bastante esse jogo em específico. Aí estava lá falando alguma coisa da minha voz também, e eu falei: "Caramba, não estava nem procurando isso e apareceu". Aí é engraçado quando dá essa essa junção aí. Você que joga bastante, você acaba consumindo também o próprio material que você dubla, né? Não sei se isso acontece também com as outras produções, séries, filmes, animes e outras coisas. Mas quando você consome algo que você dublou, você consegue desligar a parte dublador dentro de você e curtir de boa? Muito difícil. É bem curioso até, porque eu vou pegar como exemplo Game of Thrones, né, Uhum. que eu assistia antes, eu era bem fã. Eu não assistia dublado, eu assistia, no original, né, Sim. nesse caso. Depende do produto, eu acabo assistindo, às vezes começo no original, tal. Mas aí quando eu comecei a fazer, comecei a ver dublado, né. E assim, quando você começa a fazer uma série ou de repente quando você pega alguma coisa que você já era fã, a sua relação com o produto muda, Sim. porque você pega um texto para dublar no estúdio, você pega um texto fragmentado, né, você pega
o próprio produto fragmentado, no Game of Thrones em si, foi uma das, assim, pra trabalhar, a forma como foi oferecida pra gente trabalhar pela pela HBO, eh, por medo de vazamentos, etcétera, né, Uhum. foi muito complicada, porque você tinha, assim, você tinha só uma roda na tela, uma tela preta e um círculo, Ah, eu já em ouvi falar volta dessa prática. um círculo em volta das bocas e das caras, então você não sabia como era a cena, não sabia o que estava acontecendo. Isso acaba prejudicando, né, a sua relação com a série, Uhum. o próprio trabalho, né. Eu acho que lógico, deu para fazer um trabalho legal, a gente fez um trabalho legal, mas acaba dificultando, prejudicando acho uma palavra um pouco forte, acaba dificultando um pouco o trabalho, e aí depois, eh, quando eu assisti, como eu já conhecia a parte fragmentada, é lógico que, assim, eu tive surpresas e tal, mas a minha relação com a série mudou, porque já era um produto que eu estava fazendo, não era mais um produto que eu só consumia, né. Então esse é um caso bem emblemático para mim, o Game of Thrones. Teve um outro caso de produto que eu consumia, quer dizer, que eu consumo, como eu te falei, eu sou muito fã de quadrinhos, Uhum. e aí uma que eu comecei, desde que eu gravei desde o início foi Gotham. Ah, Eu fiz o sim. Pinguim. Ah, legal. E Copperbot. esse foi um caso muito legal, porque esse a gente foi criando quer dizer, criando, a gente foi fazendo desde o começo, né, a gente foi entendendo desde o começo. Aí, assim, a relação com a série já era, desde o início, essa coisa mista de, assim, o produto que eu estou, ajudando, né, Uhum. a ser feito, e produto que eu estou consumindo. Por exemplo, Gotham eu no começo eu gostava bastante também, eu achava a série bem legal no começo. Acho que depois ela foi um pouco Ela decaiu um pouquinho. foi dando a síndrome de Smallville nela. Sim. Eu tenho que terminar de assistir depois. Eu assisti até, eu acho que a quinta temporada. A Gotham? É, Gotham. Então, eu não assisti a última, não consegui. Eu não sei se a quinta era a última. Eu gravei, olha que coisa, né, eu gravei, eu sei o básico, mas eu não assisti. Isso que você falou é muito interessante, porque às vezes é uma dúvida da galera. Eu já fiz essa pergunta para dubladores aqui, né? Que é a questão dos spoilers, né? Então, tipo, acho que isso que você falou resume bem. O dublador, ele vai ter sim um spoiler ou outro aleatório, mas ele não vai saber o contexto inteiro daquilo que ele tá dublando. Então, assim, é lógico, puxa, com Game of Thrones, acho que foi um caso bem emblemático nesse sentido, porque até assim, eu sabia o que o meu personagem ia fazer, mais ou menos, Uhum. porque ele parava de falar, né. Hã, ele parava de falar uma hora e depois ele cometia certa ação, não vou dar spoiler também para quem ainda não assistiu, Aham. mas enfim, ele parava de falar, então eu não sabia depois, eu tive a surpresa, né. Então não necessariamente você tem o spoiler, mas muitas vezes você tem sim. Então, assim, uma coisa, dublador não pode ficar muito preso a Exato. essa coisa de spoiler se quer assistir a série que tá fazendo. Mas também, assim, quando você descobre o que vai acontecer na série, quando você descobre isso enquanto tá dublando, também pode ser muito legal. Um personagem que eu gosto muito, muito, muito que eu fiz, é o Halbrand, no Senhor dos Anéis, como é que chama? Anéis do Da Poder? Amazon. Ah, Isso, Anéis de Poder. Eu gosto muito, gostei muito de fazer essa série. E fazendo, eu não posso também entregar muita coisa, mas foi muito legal. o próprio Jon Snow que você fez, eu tava vendo uma entrevista que você deu lá pro Wendel Bezerra, uns 4 anos atrás, e você falou que quando Faz você tempo, hein? faz um tempinho, quando você entrou para dublar essa série, você entrou no momento que o Jon Snow tinha Ah, supostamente ele tinha morrido, morrido, né? né? Então você ficou sabendo que ele ia Eu já voltar. entrei no spoiler. Você entrou no spoiler, você ficou sabendo de uma É. coisa que era uma surpresa para muita gente, né? Exatamente, é. Tinha a especulação,
Mas eu entrei no meio do spoiler, tem razão. Como é saber de uma informação tão privilegiada? Porque o dublador, eu sei que ele assina um termo de confidência lá pra não poder falar nada, né? Mas como é você Uhum. saber de uma coisa que, tipo, muita gente quer saber e não poder nem, tipo, trocar uma ideia com ninguém sobre isso? Ah, é assim, com o tempo, é lógico que no começo você até fica: "Nossa", né. Com o tempo isso acaba adquirindo certa naturalidade, porque como a gente estava falando, pô, já são 10 anos. Eh, Hoje em dia é muito natural, assim, Uhum. a gente assina esses termos e tal, mas é muito natural, é um profissionalismo mesmo, sabe. Sim. Assim como o pessoal que opera a câmera nessas séries e tal, faz parte eu encaro dessa forma pelo menos, né, a gente faz parte da produção da série, das séries em geral, Sim. só que é a parte é um setor de dublagem, no Brasil, Aham. mas é parte da produção. Então acho que faz parte um profissionalismo. Tanto que, assim, até com a questão do remoto hoje em dia, o trabalho remoto, muita gente, algumas empresas pensam: "Ah, puxa, mas e a confidencialidade, não sei o quê, vai mandar material para os dubladores, né, aí a gente tem que assinar termos e não sei o quê". Eu acho que o dublador, um profissional, sério, não tem nem que pensar nisso, sabe, Sim. de guardar o segredo ou não. O próprio Game of Thrones, assim, eu entendo, esse cuidado que a HBO teve, porque não podia vazar, né, Uhum. as coisas, mas eu acho que, sei lá, eu acho desnecessário como que eu posso dizer? Se deixar tão preso, sabe? Não foi o caso da dublagem, né, mas, tipo, da maneira como foi feito, poderia muito bem ter prejudicado o produto final, né. Assim, eu não é nem essa questão, sabe, mas como profissional, eu não vou ficar preso nessa parte do Game of Thrones, mas no geral, né, quando colocam muitos empecilhos, assim, hã, ah, eh, por exemplo, o cara vai gravar. Para quem grava presencialmente, a pessoa vai gravar, coloca, tem que deixar o celular num armário e não sei o quê, aí passa um crachá e não sei o que lá, eu acho tanta coisa um pouco de assim, você não está confiando num profissional. Eu acho que é o seguinte, se o profissional não merecer a sua confiança, não o chame. Exato. A minha opinião é essa, né. É lógico, tem gente que pode fazer besteira? Tem, então não chame. Você me lembrou um caso, quando eu entrevistei aqui a dubladora Vizedek, né, que ela dublou, ela é a voz do Tails no filme do Sonic. Uhum. E ela contou um caso de uma dublagem de um game, né. A gente já falou várias vezes sobre isso aqui, localização de jogos, o dublador ele não tem acesso à imagem, apenas o áudio, né. Ah, E sim, isso é o normal. e na época ela estava dublando alguma cena daquele game chamado Death Stranding. Não sei se você conhece o game do Kojima. Sim, sim. Só que quando ela Talvez eu tenha feito alguma coisa, mas apoio. quando ela pegou essas cenas para dublar, ela e outros dubladores, ninguém nem sabia que se tratava desse game. A única coisa que o pessoal recebeu lá foi uma trilha de áudio, não sabia quem era o personagem, não sabia. Tipo, não tinha referência de nada. Eles estavam totalmente no escuro. E o que ocasionou é que teve reclamações posteriores da dublagem que não passou a entonação que a cena merecia. E quando você Ah, entende o que aconteceu nos olha, bastidores, fica, tipo, a gente consegue entender por que que ficou daquele jeito. Olha o tanto de complicação que colocaram em cima disso. com videogame, assim, existe um fator, que é o seguinte, e é um fator que me desagrada um pouco no formato de localização de videogames, mas esse formato em geral, aí, assim, a gente estava falando de uma questão de confidencialidade, né, Uhum. e não tem nada a ver, porque na verdade, assim, a gente, grava as trilhas, sem imagem mesmo, porque esse é o formato como é feito no mundo inteiro e muitas vezes você nem tem o jogo, nem nada, você não tem referência. Sim. Mas é lógico que cabe uma contextualização, eu não sei qual foi o caso desse jogo. Se não me engano, o Death Stranding, bom, eu não tenho certeza agora, mas esse daí eu acho que
se não me engano, teve sim uma boa contextualização pra mim, Então, mas eu não tenho é certeza. que depende do que você dublou, né? Porque É, pode ser que o que ela recebeu antigamente depois. antigamente, era mais comum você pegar jogos e você não fazia a menor ideia do que era, gravar, falar: "Ah, faz parecido aí", sabe. Uhum. Também depende muito do estúdio que você grava, então, antigamente, que eu digo antes do Death Stranding, muito antes, mas de uns 6 anos pra cá, 7, começou a o jogo é muito mais levado a sério, né. Sim. Mas assim, a forma como é feito, ainda não é algo que me agrada, sabe. Porque você realmente mas aí é a dinâmica de como é feito, isso é no mundo inteiro. Você escuta o original e faz, sabe. Você não tem referência mesmo, eh, de imagem. Sim. Tirando alguns jogos hoje em dia que tem cenas que você dubla a cena, assim, algumas cutscenes, sabe. Sim, e na É. verdade hoje em dia a gente tem muita dublagem de jogos que são excelentes. O próprio Homem-Aranha que a gente citou aí, né, tem uma dublagem Uhum. muito legal, Muito muito foda. elogiada, né. O Total. pessoal gosta, né. Eu gosto muito da do como é que chama aquele jogo que é no Japão? Ghost of Tsushima? Isso. Também. Que um grande amigo meu que faz o principal, é o Cassiano Ávila, Boa. ele dá um show. Esse jogo eu joguei, eh, localizado inteiro, Eu também. hã, e como a gente estava falando do que a gente consome, né, eh, esse é um caso de coisa que eu consumi. Fiz também alguma coisa de apoio desse jogo, né, mas eu joguei esse jogo inteiro, adoro esse jogo também e acho que o Cassiano é um dos melhores protagonistas que eu já ouvi, assim, em jogo de videogame, Vou tentar em chamar ele aqui localização. depois pra bater um papo. Pode chamar que você vai ter um ótimo papo, ele é gente finíssima. Só precisa ele aceitar. Aí Aceita sim. beleza então. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Talvez, você já tenha ouvido isso de algum dublador mais iniciante, né, chegar pra ti e falar: "Pô, o seu trabalho é uma referência pra mim", mas eu gostaria de saber quais são, os profissionais que você considera como uma referência pra você? Isso é interessante, porque assim, realmente ultimamente, quanto mais tempo você está no mercado, Uhum. existe um momento em que começa a aparecer umas pessoas começam a aparecer que falam: "Pô, você é uma referência, não sei o quê". Você acaba ficando até meio desconexo, porque, assim, você ainda, sabe, você ainda tem suas inseguranças, né. Mas recentemente teve um colega meu que falou isso pra mim, eu fiquei muito feliz, porque é um cara que eu acho muito bacana, muito bom. Mas vamos às minhas referências, né. O que uma coisa curiosa, é que assim, no meu tempo, quando eu consumia, as coisas que eu consumia, né, que eu assistia, ah, a gente nem sabia o nome do dublador, né. Ah, Não sim. tinha não tinha rede social, não tinha nada disso. Então muita coisa eu nem sabia o nome. Eu gostava muito do Orlando Vigiani no Marty McFly, por exemplo, ficou muito marcante, né. Muito bom. Mas eu diria que, assim, existe uma grande referência de trabalho para mim, como profissional, como, como profissional que encara o mercado, como um pensador da dublagem e no trabalho em si, que é o Nelson Machado. O Grande Nelson Machado, cara. Nelson Machado que dispensa apresentações, né, conhecido lógico pelo Kiko, pelo Robin Williams, enfim, Wesley Snipes, Darkwing Duck, mas assim, eu E acho que já veio aqui também, viu? já participou? Que Já, cara. legal, vou ouvir. Então, ele, pra mim, ele é uma referência em todos os sentidos, assim, na dublagem, é uma pessoa que me ajudou a entender muito o mercado,
a dublagem em si, né. Então é um cara que acho que junta essa coisa de você, eh, o cara que eu ouvia quando era criança, lógico, eu ouvia Kiko, né, eu Uhum. ouvia, A Babá Quase Perfeita, enfim, era fã disso, né, gostava. Mas, assim, o interessante quando a gente era moleque, você não era fã da dublagem, você nem entendia que estava Você dublado. pensava que era assim, a voz do autor mesmo, do ator É, mesmo ali. você não entendia direito, e essa que era a coisa mágica da dublagem pra mim. Então, eu acho que, assim, o Nelson ele representa bem esse pessoal que todos aí de antigamente que eu gostava, né, que eu ainda gosto, e representa esse pessoal e também eu acho que é a minha referência no mercado. Eu diria que eu comecei a me interessar mais pela dublagem, não em questão de ser dublador nem nada, mas tipo, como um material de estudo, né, para o Uhum. meu meio jornalístico, também por causa do Nelson Machado, porque ele foi o primeiro dublador que eu comecei a acompanhar fazendo conteúdo na internet. Ah, então ele é na verdade eu acho que ele é precursor disso, né. Tá um Acho tempão, que ele foi o cara. primeiro dublador que colocou alguma coisa na internet, se não me engano, e eu vou confessar que vou até dar uma dica, porque tem muita gente às vezes que fala: "Ah, eu quero ser dublador, você pode me dar uma dica?". Assista todos os vídeos do Nelson Machado, principalmente os que ele fala de dublagem. Sim, tá tudo lá no Simples. canal dele Papo com Machado. Nossa, é, eu juro, quando eu entrei no mercado, quer dizer, à medida em que eu entrava, eu pensei o seguinte: "Eu preciso pesquisar sobre essa área, preciso entender esse mercado". Como todos os mercados, é um mercado cheio de meandros, cheio de particularidades. Então, eu fui assistindo tudo, na verdade não só coisas do Nelson Machado, mas tudo que tinha no YouTube na época, em 2012, 2013, eu fui assistindo tudo o que tinha sobre dublagem. E não era tanta coisa quanto tem hoje, né. Sim. Passaram-se 10 anos, eh, e isso me ajudou bastante, sabe. Eh, foi uma coisa muito legal. Eu recomendaria hoje em dia pra pessoa assistir tudo do Nelson Machado. Cara, não, é um verdadeiro acervo É do uma mercado de aula. dublagem, né, cara? É uma aula. Tem vídeos, em particular, assim, especificamente alguns vídeos dele que são aulas mesmo, pra você entender mesmo muita coisa sobre dublagem. E ele já falou tanto de dublagem no YouTube que ele tá com outro canal que é pra falar É, de outros cansou, né. assuntos. É, ele falou: "Já falei tudo que podia ser dito sobre dublagem, né. É, ele falou, quero falar de outras coisas agora. Já Ele falou bastante sobre dublagem". Ele gosta de falar, gosta de um papo. gosta. Eu trouxe ele, tanto que eu trouxe ele aqui pro podcast. Eu falei pra ele quando eu convidei: nós não vamos falar de Kiko e nem de dublagem. Vamos falar do seu trabalho na internet atual. Né, porque Legal. eu gosto de fazer o papo aqui ser uma coisa diferente do que o que já tem É, disponível né. na internet, né? Não adianta eu trazer o cara pra cá, vou falar do Kiko, é a mesma coisa que ele sempre repete nas entrevistas. É bacana, porque, puxa, tantas perguntas às vezes são iguais, né. Cara, você A perde uma pessoa já respondeu oportunidade. 500 vezes, ainda mais uma pessoa que é um dos nomes mais conhecidos da dublagem. Então, e o cara fez tanta coisa legal também, cara. Tipo, você já deve ter ouvido falar do Circo do Jaspion. Você é mais velho que eu, você já ouviu falar do Eu Circo do fui, Jaspion? Você foi, né? eu fui. Você sabe que ele tem envolvimento dele naquilo, né? Sim, Foi ele que escreveu sim. aquela parada, né? No começo Pois é. como um Eu teatro. era bem novo, eu acho que era Circo do Jaspion e Changeman, né. Isso. Então eu fui. Pois é, cara. E foi, tipo, o envolvimento dele, né? Você Então, vê que coisa, né, aí, assim, com o tempo, eu tive a oportunidade de isso eu agradeço muito, assim, eu sou muito grato. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, posso dizer com felicidade que eu sou amigo dele, sabe. Isso não tem preço, eu acho. cara, eu acho que os contatos que você faz ao longo de uma profissão, seja ela qual for, é o que fica, sabe? É o mais importante. Sim, sim, com certeza. Mas agora um assunto um pouco polêmico. Star Talent. Hum. Onde vivem, o que fazem, o que comem, zoeira. Não, acho que pra mim não a polêmica,
Eu acho o seguinte, sei lá, eu também, assim, eu acho começando qualquer assunto polêmico, é bom falar o seguinte, todo mundo acha muito sobre muita coisa, né. Sim. Todo mundo tem muita certeza. Eu não tenho certeza de nada. Uhum. Eu vou compartilhar impressões. Então acho que é bom isto posto, né, Star Talent, né, não gosto nem do jeito que é falado, Star Talent, tipo, o pessoal gosta de usar expressões em inglês, né. Eu só uso esse É. nome porque Não, eu as sei, eu outras sei, vezes eu sei. as outras vezes que eu mencionei isso com outros Não, e é assim. dubladores, ele fala, não, isso se chama Star Talent, então eu aprendi. Então. Não, o pessoal adora usar expressões em inglês, são incorporadas. Mas enfim, essas participações, tal, esses Star Talents, eu acho que é o seguinte, eu estava coincidentemente, acho que foi anteontem ou foi ontem, eu estava vendo alguns num post do Instagram, né, alguns muito, muito bons, Sim. muito bons. Por quê? Aí eu pergunto, porque são atores. Uhum. Eh, então, você tem o Chico Anísio. O Chico Anísio era um gênio. Sim. Ele era ator, ele era comediante, mas ele era ator, sabe, ele era um É, fantástico ator. dispensa comentários. Aí você vê o trabalho dele no Up, eu não sei como foi, eu não sei se pra sincronizar, demorou um pouco mais ou não, isso não interessa, o que interessa pra mim é o trabalho final, e é fantástico, entendeu? Aí tem alguns outros trabalhos que são legais, de atores. Quando você chama, alguns atores, as pessoas são famosas, muitas vezes, pelo que eu sei, eles têm uma certa dificuldade com a parte do sincronismo, porque não é uma coisa que eles estão habituados. O sincronismo, ele é muito mecânico, ele Uhum. é uma coisa, eh eh, você pega mais com a prática, sabe. Sim. Você acaba desenvolvendo técnicas, e eu não diria nem que é uma parte tão artística, a parte do sincronismo, eh, grosso modo. Mas eu diria que a parte mais importante mesmo é a interpretação. Por isso, quando o chamado Star Talent é um ator, funciona, normalmente, se for bem dirigido, é claro. Também isso passa muito por esse ponto. Quando chamam, alguém que não tem, intimidade com a arte de interpretar, aí dói no ouvido, né, Dói. dói no público mesmo. A menos que seja, sei lá, um público, de determinado, sei lá, de um famoso X, o público dele vai gostar, mas, no geral vai deixar a desejar, porque ele não vai ter a capacidade de interpretar, de sentir o que a cena, pedia. Vai ficar Então robótico, eu né? eu acho eu acho, assim, é um assunto que é polêmico, mas, sei lá, pra mim é simples até. Tipo, nós que consumimos o produto final, né, muitas vezes a gente percebe essa diferença. Eu não vou citar nomes aqui, Uhum. né, mas, tem um É game melhor não. que eu estava revisitando esses dias, e ele tem essa dublagem, né, por uma pessoa que é o caso que você falou, não é um ator, né. Essa pessoa tem Então, uma outra profissão. E realmente, cara, quando você vê os diálogos, todas as vozes ali estão dói, dentro, né. tipo, as outras que estão ao redor deste personagem estão dentro do contexto, você aceita Eu tranquilamente. quando acontece isso, cara, eu simplesmente troco pra inglês. Vai fazer o quê? É péssimo. Mas no caso desse game você não tem essa opção. Ah, não? Não, porque esse game é travado pela região do videogame. Ô louco, Cara. que horrível. Pois é. Não, aí não joga então. Tipo, Nossa, eu não sei qual que é. depois eu te falo em off. Depois você me fala, depois você me fala. Depois eu te falo em off. Mas enfim, hoje em dia tá mais fácil, eu lembro que era: "Ah, travado pela região", tá, eu trocava a região do Dava pra fazer esse esquema. mas é um saco, né. É um Você saco. tem que ir na configuração lá, e aí você troca a região do isso é ridículo. É, Enfim. Mas você vê que coisa, eh, por causa de uma ou 2 vozes, estragava o trabalho de outros profissionais, um trabalho que podia estar ótimo. sim. Pelo que Mas eu escuto falar, essa é uma prática muito comum lá nos Estados Unidos.
Ah, é, acho que é sim. Lá é muito comum, por exemplo, eles chamarem pessoas de talk show ou uma pessoa muito famosa pra dublar, porque lá dá certo. Aqui não dá, porque Então, aqui as pessoas, nós ficamos fãs dos dubladores. tem isso, tem isso que é um fator. E eu acho que aí merece uma reflexão maior de um certo ponto dos Estados Unidos, né. Eh, Existem trabalhos lá e também tem uma coisa, é, tem uma coisa muito importante, que tem a ver com aquilo que eu estava falando do sincronismo. Uhum. Muitas vezes lá é voz original, né, que eles Sim. gravam. Então já é outra história, vamos dizer, é muito mais fácil para uma pessoa que não tem, tanta afinidade com a interpretação, poder fazer um trabalho, porque não tem essa exigência do sincronismo. Mas, ao mesmo tempo, o pessoal do show business dos Estados Unidos, em geral, tem algum preparo, de ator. Isso é Uhum. muito curioso também. Aqui no Brasil, você pode pegar algumas celebridades que não tiveram esse preparo, entendeu. É lógico que eu tô generalizando muito, né, com essa afirmação, mas eu consigo imaginar alguns casos assim, entendeu. Mas essa questão do sincronismo eu acho que pesa bastante. Lógico que a gente estava falando de jogo, em jogo não entra a questão do sincronismo, né. Lá no É, caso do game, né, tipo, já é é. difícil para o próprio dublador às vezes, né. É, é difícil, é difícil. Imagi Imagina, sei lá, você chama um cantor, um apresentador, enfim, Nossa, que não sabe o que tá fazendo, né. nossa, E não é culpa do cara, não é culpa não, do ou da não, menina, do cara. eles Ele foi chamaram, chamado, né. pagaram pra ele estar lá. É lógico que assim também, se vamos dizer, sei lá, me vamos pagar tanto pra você, aí me oferece, sei lá, me pendurar na praça, eu não sei me pendurar, entendeu? Alguma coisa que eu não saiba fazer. Eu vou falar: "Ah, cara, até gostaria de aceitar esse dinheiro, mas eu não sei fazer". Aí vão falar: "Ah, não, a gente ajuda você a fazer", porque é mais ou menos o que acontece com o Star Talent. Eh, É uma pessoa que não sabe fazer o trabalho, que não faz a menor ideia, eh, e aí ela fala: "Não, não, aqui vai ter um diretor, vai te direcionar aqui, não sei o quê". Eu tô falando das pessoas que não são atores, né, Sim. ou atrizes. E é isso que acontece. Aí quando dá errado, é esse o caso, quando não não tem uma boa direção, porque assim, eu também já escutei casos em que a pessoa não tinha, não era ator, não era atriz, mas foi bem dirigido e até ficou legal, ficou ok. Então também tem isso. O caso que eu Aí escuto dizer que ficou muito bom, foi o Marcos hum. Mion no filme do Lightyear. Eu não assisti esse Então, filme porque, não enfim. vi, não conheço muito o trabalho do Marcos Mion, mas já ouvi falar que ele é ator. Sim, Então, eu acho que é por aí. Ele é ator, né. Então, é aquilo j que eu falei. já ajuda. Então, eu diria que é 80%. Que bom que ficou legal então. Eu não cheguei a ver. Se não me engano, eu fiz uma participaçãozinha nesse filme, tipo uma ponta, alguma coisa, mas, eu não cheguei a ver o trabalho, né. Mas fico feliz que ficou bom, porque foi com certeza feito com muito cuidado. E foi polêmico na época que foi anunciada a troca, Ah, sempre é, né. porque o pessoal queria É o que não Briggs, chega a né. ser troca, né. Então, não chega a ser troca, né, porque foi encarado, eu até entendo, foi como se, o que gravava antes, o Briggs, né, ele Ele é era o um o brinquedo. boneco, né, é o brinquedo, aí o personagem mesmo tem outra voz. Eu acho que tudo bem, faz sentido pra mim. Faz sentido. Faz, é. É porque nós, querendo ou não, né, nós somos muito, não sei você, mas nós somos muito nostálgicos, né. Uhum. Então, às vezes, Dói nessa parte, né. a gente acaba se apegando àquilo. É o mesmo caso que aconteceu com o live action do Rei Leão. Era outros atores ali. Não tinha por que ser as mesmas vozes, mas o pessoal que é mais nostálgico quer as mesmas vozes. Por quê? Porque eles querem, só isso.
Eu acho que, às vezes, existem casos em que nem cabe a voz antiga, né, Não cabe. porque o ator é muito diferente. Não sei como era no caso do Rei Leão, também não assisti, Nem mas perca seu eu vi tempo. só o desenho antigo. Fica só com essa lembrança mesmo. Faz esse É favor melhor? assim mesmo, cara, por favor. Não, não vale a pena. Não ouvi críticas muito boas ao live action, Ficou muito mas sem vida, sabe? sem vida, né. É. E não por causa da Live action dublagem. não tão live, É tipo live action com um animal, né? live sem live. Vai entender. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Aí tá falando dessa questão da troca de vozes, eu quero até aproveitar aqui pra puxar esse gancho com você, porque nós falamos até do Jon Snow, que você foi a Uhum. segunda voz, você entrou já numa substituição, e tem um outro Sim, muito conhecido também, que também você entrou com uma substituição, que é o Chandler, em Friends, né? sou o cara do banco, hein. Então, foram os 2 casos, foram substituições, não específicas do ator, Sim. de eu substituir, né. Foi a dublagem inteira de uma série que eu não sei por quais motivos, veio do Rio de Janeiro, as 2, né, vieram do Rio de Janeiro para São Paulo. Então, assim, eram dubladas em um estúdio do Rio de Janeiro, cada uma, e aí vieram para estúdios de São Paulo. Uhum. E aí foram para as 2, né, foram feitos testes, e felizmente eu ganhei os 2 papéis. Então, eh, foram esses 2 casos, assim, os mais notórios de substituição, que infelizmente substituições são comuns na dublagem. Sim. Até eu já fui substituído em algumas coisas. Não, e assim, eu não sei qual que é o seu envolvimento com Friends antes da dublagem, se você já tinha assistido. Muito grande, muito Você gosta, grande. né? Eu- Friends, assim, Friends, se não me engano, eu estava vendo outro dia uma piadinha da Ana de Armas, Uhum. sabe aquela atriz que fez a Blonde, a Marilyn Monroe? Sei. Então, ela estava falando no Saturday Night Live, falando assim: "Ah, eu vim de Cuba, né, e como todas as pessoas eu aprendi inglês, recentemente, aprendi inglês muito bem com o Chandler Bing, assistindo Friends". E foi basicamente o que aconteceu comigo, que eu tinha uma noção de inglês, básica, boa, e assistia muito Friends quando eu era mais novo, né, na época em que passava mesmo na Warner. Sim. E aprendi inglês com o Chandler Bing. Foi meio isso que aconteceu. Ah, legal. Me E identifiquei com essa piada da Ana de Armas. legal que você já tinha um envolvimento com o personagem, hein? Então, é engraçado que é legal, e ao mesmo tempo, ainda mais assim, no caso de Friends, eu acho que eu tinha, sei lá, 4 anos de dublagem, 5, não lembro agora, mas foi no começo, assim, da minha carreira, né, Uhum. 3, sei lá. Hã, Era uma responsabilidade muito grande fazer. Você diria que foi seu primeiro grande papel? Hum, Acho que ele veio junto com alguns outros, viu, veio junto com Gotham também, mas é difícil lembrar agora, mas talvez, viu, Foi um dos talvez. primeiros. Talvez eu não coloquei aqui numa linha do tempo não, mas pode ser, posso estar enganado, mas foi o primeiro gigante, assim, de coisa que eu falei: "Caramba, eu tô fazendo Chandler", sabe. Uhum. É, porque o Friends, o que diferencia ele de Game of Thrones é que Game of Thrones era uma série que estava sendo lançada, a gente estava acompanhando ao mesmo tempo que Sim, lá fora. No caso sim. de Friends, é porque ele por muito tempo teve essas Não temporadas. teve, né. Essas É. temporadas que nunca foram dubladas, né? A gente Uhum. tinha esse material apenas Tinha legendado. esse hiato, né. É, Por, tinha al- tinha mesmo. por algum motivo, da terceira temporada pulava direto pra 10ª. Aquelas coisas que quando a gente é novo e tá consumindo, até a gente não faz ideia, né. Tipo, por que que a pri a por que aconteceu isso com Friends? Por É. que a família dinossauro, você assistia 3 episódios, voltava para o primeiro. Parecia aquele joguinho, ande 5 casas, volte 2.
Tipo isso. Quando anunciaram que iam redublar isso, a galera, pô, que legal, que legal. E eu defendo essa dublagem atual de Friends, porque assim, ela é uma dublagem muito boa. Eu sempre falei Ah, eu isso. acho bem legal, eu agradeço. E, poxa, tem, profissionais incríveis lá, Sim, Cássia, Felipe, e assim, cara, Wagner. eu tô falando isso aqui não é porque você tá aqui, mas eu falava isso quando eu assisti. Eu falei, pô, esse cara que tá fazendo o Chandler, ele pegou o jeito do personagem. Que Eu legal, gostei que disso. bom. Fico feliz, porque você vê, eu assistia, eu acho que eu tenho muito do daquele personagem, então Então, e eu assim, tenho me identifico, vamos dizer assim. mas eu acho que até você entende que o que é causado ali é uma estranheza. Principalmente quem Claro. tá maratonando uma Não, série. assim, para quem exatamente, para quem tá maratonando ou para quem já conhecia a voz, né. Sim, Eu costumo comparar, quando você tá acostumado com o original e você vai ouvir dublado, sim. sempre é uma experiência complicada, Uhum. assim como quando você tá acostumado com o dublado e vai ouvir o original. Total. E quando troca a voz, para mim é uma experiência parecida, entendeu? Vai dar uma estranheza muito grande. Eu acho inevitável, assim. Por isso que, assim, o ideal é não trocar, né. Sim. Quando há essas trocas, aí o pessoal tem a mania de dizer que, ah, não, a dublagem é ruim. Não, não é que é ruim. Às vezes pode ser ruim, né? Pode Uhum. acontecer. Mas o que acontece na maioria das vezes é essa estranheza. Mas a gente se acostuma. Eu, pelo menos, me acostumei. Sim. Né? Tanto que quando, tipo, chega na nona temporada e vai pra décima e a décima volta pra dublagem clássica, é outro baque. Aí se estranha de novo, né. Exatamente. Pra você fazer o Chandler, é a sua voz mesmo normal ou você faz alguma inflexão diferente na hora de interpretar ele? Ah, eu acho que no caso do Chandler, eh, assim, quanto mais, for, vamos dizer, um personagem humano, né, Uhum. um personagem, normal, uma pessoa que a gente está dublando, mais próximo da sua voz. Sim. Então é a minha voz mesmo. É lógico que, assim, alguns tons de voz, algumas opções de tom de voz em algumas cenas, a gente procura acompanhar o ator original, né. Mas no geral é a minha voz mesmo, acho que a do Chandler é bem próxima da minha mesmo. E as inflexões dele também são parecidas com com algumas minhas também. Por isso que casou tão bem, né? Pode ser, pode ser. Ele faz uma coisa que o Nelson fala muito isso. Uma coisa que acontece com o Chandler comigo é o seguinte, hã, os personagens mais fáceis de dublar, fáceis entre aspas, né, mas são atores mais fáceis, são aqueles que buscam opções próximas às que você buscaria se você estivesse em Uhum. cena interpretando. E eu acho que é muito o caso do Matthew Perry, que faz o Chandler. Eu acho que isso, ajudava no meu trabalho. Cara, e ele tem uns trejeitos ali. Pra mim, o Chandler é o melhor personagem ali daquele grupo. E É, gosto muito o também. melhor casal pra mim é Chandler e Mônica. Gosto muito também. Outra mídia que tá muito popular atualmente, já era antigamente, né? Mas agora parece que voltou com muita força, são os animes. Ah, sim, voltou com bastante força mesmo, a gente tem feito bastante, E felizmente. muito trabalho bom de anime dublado, cara. Que era uma coisa que antigamente a gente nem tinha dublagem de anime praticamente, né? Então, por muito tempo. Então, eu peguei uma fase, quando começo de carreira, né, os primeiros anos, assim, quase não dublávamos anime. É, os animes, a grande maioria deles que a gente assistiu por muitos anos, assim, era aqueles piratão da internet, nem streaming pra assistir tinha, né? Aí Sei, baixava da internet e vinha legendado, com áudio original em japonês, né? sei. E hoje a gente tá com um cenário de anime muito forte, né? Ah, com streamings próprios, né. Sim, o Crunchyroll tem um acervo de anime gigantesco. E com opções de você assistir dublado.
né? Isso é Atualmente, muito bom. eu atualmente estou assistindo o Kimetsu no Yaiba, né? Ou também conhecido como Demon Slayers. Ah, sim, esse tem um carinho especial. Apesar eu participei, pouco, mas de maneira significativa, né. Sim, é um personagem que, pelo menos até o ponto que eu assisti, ele aparece em poucos momentos, mas assim, sempre que ele aparece chama muita atenção. Ele é um É, eu personagem gosto importante, bastante. que é o Gyo Tomioka, né? Isso. Tive o prazer de fazer boa parte, assim, eh, dessa série, né, com um outro profissional que eu admiro muito, que é o diretor, o Cassius Romero, diretor e dublador, Uhum. um grande amigo também, e ele me colocou para fazer esse papel e foi muito especial, foi muito bacana. E nesses casos, né, também tem outro personagem que você dublou, que é o Todoroki, também de My Hero Academia, que é um personagem regular na série, né? Sim. E também muito querido pela fanbase. Eu gosto bastante dele Nossa, também. esse tem bastante gente mesmo, muito querido esse personagem, muito legal o retorno. Você gosta bastante também? Gosto, Todoroki eu acho muito foda, cara. Eu achei legal que eu recentemente eu estava na França, e aí numa loja em Paris, eu estava lá umas camisetas Uhum. do My Hero, achei muito legal. Quase peguei um moletom que tinha lá do Todoroki. Ele é um dos personagens que eu acho, assim, com a história mais foda, assim. Tipo, É ele. legal, né, é bacana. Toda aquela história, aquele envolvimento dele com o pai dele, né? Dele querer negar a parte do pai, depois ele vai aceitando aos poucos, e aí o relacionamento dele com o pai, eu acho incrível isso aí, cara. Eu também acho, isso dá uma dimensão, a mais pro personagem, né, Total. até pra interpretação mesmo. E diferente do que a gente É um dos que tá. eu mais gosto de fazer também. Ah, isso é ótimo. Porque diferente assim do que a gente tava falando do Chandler, que você usa a sua voz mesmo, tipo, normal, o anime eu imagino que ele exige um pouco mais umas inflexões diferentes, né? Ah, sim. Então, como eu estava dizendo, né, usei o termo humano, né, mas, no caso, o anime ele é um desenho, né, Sim. então tem coisa que é mais exagerada, no caso permite a gente fazer, ele é um adolescente, né, um jovem, e a minha voz cabe bem, na minha opinião, mas eu não deixo eu procuro não deixar muito pesada também, Uhum. para ele. Hã, o que mais? Apesar dele mesmo pesar um pouco a voz, porque ele é mais soturno, né. Sim. Então mas assim, quando é desenho animado, dá para você brincar um pouco mais nesse sentido, né. E tem horas que o desenho exige isso de você, que ele vai gritar, ele vai dar um golpe, tem coisas realmente que exigem vocalmente de outra maneira. É por isso que eu acho que essas coisas não devem ser adaptadas para live action, porque elas justamente, quando você adapta isso para um live action, fica muito estranho. Pode ser, não aí eu não sei, não tenho certeza, mas É só uma pode observação ser. que eu pensei aqui É, agora, né? pode ser, pode ser. Se você adaptar bem, não sei, né, mas É, não sei, realmente não sei como ficaria. eu vejo poucos casos que dão certos. A maioria É, dão errado. é Né? verdade. Mas qual personagem, assim, você diria que mais exige de você a ponto de tipo, putz, eu dublo esse personagem e eu fico muito cansado, muito exausto? Então, dos mais conhecidos, é lógico que assim, com o tempo você vai aprendendo a dosar, né, Uhum. sabe, mas assim, eu acho que o que mais me cansou mesmo, que era muito cansativo fisicamente, era o Pinguim. Hum. Porque ele era histérico. Ele é. Eu não sei se você assistiu a série? Assim, Quer dizer, você falou, né, que você eu só não vi a última temporada, mas eu só não viu a assisti. última, eu também. Então, mas ele era histérico, ele era muito bom, assim, o ator. Eu acho que também era um caso que o ator também, buscava algumas opções que eu faria, né, então facilitava para o meu trabalho, mas na questão física era muito cansativo. Muito, muito, muito. Eu já saí sem voz de gravar o Pinguim. Houve também alguns episódios de Game of Thrones também que foram bem cansativos, que tinha grito demais, sabe. Uhum. Tem a parte física, que é cansativa. Eu acho que o dublador ele cansa de 2 formas.
ele pode cansar mentalmente ou cansar fisicamente. Quando é fisicamente, na minha opinião, é pior, porque aí você pode prejudicar um trabalho do dia seguinte, se Sim, você tiver algo marcado. Então, assim, ficar sem voz é um negócio terrível, é o pesadelo do dublador. eu imagino. E o Pinguim acho que era o que mais me pegava nesse sentido, sabe. Jogos de videogame em geral também são bem cansativos, perdão. Aí, jogos de videogame eles, principalmente se for de guerra, de ação, eles podem te cansar mentalmente e fisicamente. Então, eu acho que o videogame ele é o mais desgastante de ser gravado. Ah, entendi. Até porque são muitas faixas, né? Nossa, muito. Se você tem já aconteceu, assim, eu já tive que gravar 5 horas seguidas de Você videogame. é louco. Nossa senhora, é desumano, assim. O ideal é você gravar 2 no máximo, sabe, 3 estourando. Só que a gente não vive no mundo ideal, né, às vezes a sua agenda, alguma coisa, Hum. acaba, levando a isso. É, não tem muito o que ser feito, cara. Mas É. é compreensível. Quando você vai, tipo, em eventos ou, tipo, tá na rua e alguém te conhece, qual que é a voz que o pessoal mais pede pra você fazer? É, pe quando em evento pediam bastante o Pinguim, Uhum. acho que era, eh, o Jon Snow, acho que Pinguim, Jon Snow, ah, pedem muito, na verdade, uma coisa que o pessoal não entende, pedem, no Instagram ou TikTok, qualquer coisa assim, pedem para fazer a voz do Todoroki, do Tomioka, Uhum. aí vai para o pessoal dos animes, né. Só que o pessoal não entende que a gente não pode ficar gravando áudio, além de não poder, é o trabalho nosso também, Sim, né. sim. E aí assim, "Ai, o meu primo vai fazer aniversário, você poderia mandar um áudio com a voz dele?" "Não, legal, vou mandar." Aí manda 500 por dia, né, aí fica Nossa, meio e você não pode também, você não pode ficar usando, faz parte daquela coisa de você ser o profissional. sim. Imagina você chega na padaria, aí você pede para o padeiro: "Nossa, eu gosto tanto do seu pão, você poderia me dar um pão?" Eu já vi o Nelson Poxa, Machado dar esse exemplo. então, não é legal, eu acho é o seu trabalho, poxa, Não, é total. um pouco, só que assim, eu dou um desconto porque a pessoa não vem na maldade, só que ela não entende. Sim. Se eu encontro na rua essas coisas, eu não peço. Eu nunca pedi isso pra nenhum dublador, né. Os que fizeram, fizeram porque eles mesmos quiseram fazer, sabe. Uhum. Não, aí o cara que é contraditório, né. Uma vez eu pedi para o Seu Madruga fazer a voz do Seu Madruga pra mim, Ah, mas era total. um caso, a gente estava num bar, enfim. Mas você vê, é isso. Tá bom, então vamos lá, vamos tentar. Alô pessoal do Spidercast. Eu sei que eu não pareço muito animado agora, mas eu vou ficar, porque vocês vão ouvir a entrevista do meu dublador André Sauer, no Spidercast. Cara, muito obrigado, cara, de verdade. Beleza? Ele não é muito animado. Não, tranquilo, mas a intenção é essa, passar a vibe do personagem, mano. Ele é muito, né, ele é muito pra baixo, eu adoro isso nele. Eu me divirto, porque ele é muito blasé, tipo, os caras estão com a energia lá em cima, aí vem o Todoroki, não sei o quê. Ele é aquele personagem mais, tipo, caladão, mais na dele. Adoro isso, cara, adoro dublar isso. Ainda mais que às vezes ele só fala, tipo: "Oi, tchau, não sei o quê". Ele é monossilábico, e a gente ganha igual, então Então pra vocês tá tudo feito, pra né? mim tá ótimo, tá aparecendo no episódio, tá uma maravilha. Eu fico pensando aqui, eu não sei se você gosta de Dragon Ball, se você assistia. Não é do meu, assim, aquela coisa não é do meu tempo, Uhum. sabe. Eu sou um pouco anterior, assim, o que eu assistia era É verdade. Thundercats, era He-Man, aí eu já era mais velho nessa época. Você é 10 anos mais velho do que eu. Você tá com 33, 34? 34. Você falou que é de 79? Você é de Eu sou 89. de 89.
Eu Ah, falei, entendi. pô. É, então é essa geração do Dragon Ball mesmo, né? Então, é porque assim, tem um filme do Dragon Ball que tem um Uhum, personagem chamado Broly. Não é esse filme recente que saiu, é um filme antigo. Na época saiu em sei. VHS. E tem 3 filmes do Broly. O segundo, o Broly só fala uma palavra que é Kakaroto. A única coisa que ele fala é Kakaroto. Eu fico pensando, tipo, a maravilha que foi pro dublador O dublador, né? fazer esse trabalho. Eu acho, mas ele só falava uma vez ou falava Não, ele várias? falava várias vezes e em tons É que nem diferentes, né? meio que nem o Groot do Guardiões. Isso, Eu sou o Groot, não sei o quê. isso. Só que é legal, só que é legal que ele pode dar várias intenções. É um desafio, né? O cara fazer o tal do Kakaroto com intenções diferentes. Na verdade, as intenções do Broly era só de raiva mesmo. O Ah, Kakaroto tá. era o nome do Goku, né? Que é o protagonista. Ele não é o Dado que fazia? Eu tô viajando. Dado Monteiro? Cara, eu tô por fora. De É, verdade. olha. Eu já ouvi esse nome, porque eu não assistia, mas a gente escuta, né? A gente. Eu acho que é. É que esse personagem, ele era filler. Ele não fazia Uhum, parte do cânone de Dragon Ball. sei. Recentemente, isso em 2018, foi lançado um filme que é um filme Ah, eu acho que não é, canônico, não é ele, não. que é um Sei. filme canônico, e lá canonizaram esse personagem. Tanto que ele tem uma Entendi. nova origem, nova história, nova tudo, e aí lá ele não só fala Kakaroto, lá ele fala normal mesmo. Né? Mas Ah, entendi. nesse segundo filme específico, ele era só uma máquina de guerra, tipo, querendo Não, matar não o. era esse personagem que eu estava pensando não, né. Entendi. Mas, Não, mas pra dar a intenção do personagem eu acho engraçado quando às vezes você tem uma fala numa produção, você ganha igual do que se fosse um determinado número de anéis que a gente fala, né. Quando você só tem uma fala, hoje em dia, eu trabalho só no remoto, né, sim. só no trabalho remoto, porque eu não moro em São Paulo. Mas eu imagino quando eu tinha que ir para o estúdio. Você vai no estúdio, você grava uma fala, é muito Tipo, você é muito gasta curioso, assim. condução ou gasolina, né, para ir para lá e. Mas você tá recebendo a hora, então tá certo, isso tá bom, tá Ah, ok. então perfeito. Mas é engraçado, né, você chega você nem entrou, você já saiu do estúdio. Só uma dúvida, e aqui eu não vou nem Hum. falar de valor nem nada, mas é porque eu vejo esse termo sendo usado bastante. O que que é um anel? Então, o anel, se não me engano, ele era assim, não sei se eu vou poder te responder com precisão, mas eu acho que é isso. Antigamente você era o rolo da fita, né, Uhum. porque era tudo na fita. Sim. E aí, se não me engano, era uma volta da fita, era um anel, Hum. que se não me engano correspondia a 20 segundos de filme. Então 20 segundos de Ah, filme, tá. até hoje em dia, a partir da primeira fala, né, 20 segundos a partir da fala, a cada 20 segundos se conta um anel, ou no Rio de Janeiro chama de loop, Ah, tá. mas é a mesma coisa, é uma volta da fita. E aí E vocês ganham aí por anel. exatamente. Por exemplo, a hora é contabilizada, 1 hora são 20 anéis, Uhum. entendeu? Então a hora de dublagem é contabilizada a partir disso. Ah, E é legal. basicamente essa é a medida. É bizarro, né, escutar anel, o que que é um anel? Pra vocês é É muito uma comum, volta, né? Pra. é uma volta. Então são coisas bem básicas, assim, tipo, eu se não me engano, acho que nos primeiros dias de curso, assim, que a pessoa faz, a pessoa aprende essas coisas, assim. Mas é estranho quando você escuta a primeira vez, você fala: "Anel, o que que é isso?". É que nem no jornalismo. Se eu chegar pra ti e É. falar que a gente lá usa a técnica da pirâmide invertida, eu acho que talvez quem não é do meio vai ficar perguntando: como assim pirâmide invertida? Eu já ouvi o termo, mas não faço ideia do que seja. Ou lead, né? A gente usa É. muito o termo lead. Basicamente pensa o seguinte: por que que é uma pirâmide invertida? Porque o mais importante, o que tem mais informações, está no topo do texto. Ah, entendi. E aí o que for de menos relevância vai ficando para baixo. É, Então, por exemplo, é isso aí. quem pega um jornal para ler, vai ler a notícia, né? Se ela ler só os 2 primeiros parágrafos, ela em teoria vai entender o contexto da notícia. Ah, é isso aí. Mas cada profissão tem seus termos.
Exatamente, exatamente. E a gente já escutou alguns termos de várias, a gente não faz ideia do que seja. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Primeiramente, eu quero agradecer aqui mais uma vez pela sua presença. Eu espero que pra ti tenha sido Imagina. um papo tão agradável quanto foi pra mim. Eu adorei conversar aqui contigo. Muito prazeroso. Tipo, eu já gostava do seu trabalho, agora gosto mais ainda. E, Agradeço muito, muito mesmo, viu? não, tamo junto e microfone é seu aí pra você fazer a sua divulgação. Onde é que a galera pode te encontrar nas redes sociais, onde a galera pode acessar seu trabalho, enfim. O microfone é seu. O meu trabalho tá aí, né? Tá no, felizmente tá em todos os streamings, na TV, e é isso que interessa, é isso que importa. Como eu te falei, eu sou mais recluso, mas o meu Instagram tá lá, é andressauer.jpg, e às vezes eu coloco alguma coisinha lá, cantando uma musiquinha, alguma coisinha de dublagem até, algum trabalho novo. Então tá lá, andressauer.jpg. É isso aí, galera. E vocês que nos escutaram até aqui, clique no botão de seguir aí do Spotify. Vamos ajudar a gente a continuar crescendo. E também estamos no YouTube, né? Começamos recentemente no YouTube. Se inscrevam lá no nosso canal, deixa o like, ative as notificações, faça esse ritual que vocês escutam muito por aí. E também me sigam nas redes sociais, no meu Instagram, no Instagram do Spidercast, porque tanto no meu pessoal como no do Spidercast é onde eu costumo postar as novidades do podcast, os convidados da semana. Sempre que sair episódio novo eu também posto lá. E é por lá que vocês vão se manterem informados a respeito de qualquer coisa. Se quiserem trocar ideia comigo, também é por lá. Ou pelo e-mail que estará aí no link da descrição deste episódio, beleza? Eu espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.